Bom dia, irmãos. Que a paz seja convosco, amém? Exaltado seja o nosso Deus por mais essa graça derramada em nossas vidas. É o prazer de reunirmos para prestar culto ao nosso Deus. Que nesta manhã Ele conceda a cada um de nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. E Ele também ilumine os olhos do nosso coração para compreendermos a Sua palavra. Glórias a Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo no livro de Jó, capítulo 28. Jó capítulo 28, a partir do versículo 12. O título dessa mensagem hoje é As Coisas Melhores que o Ouro. Porque a Bíblia apresenta algumas coisas que são melhores do que o ouro. Vamos falar de duas aqui: da sabedoria de Deus e da fé. Apesar de o ouro ser um metal precioso, valioso, um dos metais mais preciosos e valiosos do universo, o ouro é inferior aos valores da fé cristã. A fé é considerada um dos maiores tesouros da humanidade. Tá? Vamos aqui à leitura. A partir do versículo 12, do 12 ao 19. Diz: mas onde se acha a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. O mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa a prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor do que os das pérolas. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Amém? Até aqui, glória a Deus. Jó cita aqui nesse texto a prata uma vez, 5 vezes o ouro e 7 vezes pedras preciosas. Nem com todos esses tesouros preciosos juntos, o homem pode comprar a sabedoria de Deus. O homem não conhece a sabedoria de Deus, por isso ele a despreza. O salmista, ali no Salmo 19:8, ele diz: os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos. O que é o mandamento? O mandamento da palavra, e a palavra é Cristo. É Ele que é puro e é Ele que ilumina os nossos olhos. No 119, 127, ele diz, o salmista diz: amo teus mandamentos mais do que o ouro refinado. O mandamento é o sinônimo da palavra. A palavra é Cristo. Aí nós por que a gente for ministrando, você vai entender aqui a sabedoria. Agora vamos lá para Provérbios, capítulo 8. Vamos ler bastante versículos aqui. Provérbios, capítulo 8. 8, versículo 10 e 11. Aqui é a sabedoria falando. 8,
capítulo 10, versículo 10 e 11, diz assim: a sabedoria diz: aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que as joias, e tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Aqui é a sabedoria divina, nos advertindo que o seu ensino é melhor do que tudo que possamos imaginar. É uma advertência para o seu povo, para mim e para você. Mas os nécios preferem a prata e o ouro. Os nécios não se importam com aquilo que é eterno. Por isso desprezam a sabedoria de Deus. Agora em Provérbios mesmo, 16:16. Provérbios 16:16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. A sabedoria de Deus não é algo que nascemos com ela, tem que ser adquirida. Como diz aqui, melhor é adquirir a sabedoria, tem que ser adquirida. E a sabedoria que você adquire, com a sabedoria você pode ter o ouro, mas com o ouro você não tem a sabedoria. Por isso a sabedoria de Deus é melhor do que o ouro. Agora voltamos aí, Provérbios, mesmo capítulo 3. Vamos falando da sabedoria, depois nós vamos falar da fé. Capítulo 3, Provérbios 3, a partir do versículo 13, do 13 a 18, nós vamos ler um de cada vez. Aqui nesse texto, aqui nós vamos ver os frutos que a sabedoria produz na vida daquele que a tem, daquele que a possui. Diz assim, versículo 13: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Né? A sabedoria precisa ser buscada e o conhecimento adquirido. Isso requer atitude nossa, decisão nossa de buscar a sabedoria e de adquirir o conhecimento. E aí no versículo 14 e 15 diz: porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que as pérolas, e tudo que se pode desejar, nada é comparável a ela. Não é comparável porque o lucro que a sabedoria dá não produz variação, nunca há variação no lucro da sabedoria. E ser governado pela sabedoria é o melhor investimento. Por quê? Porque quando você é governado pela sabedoria, ela te leva a você ver a vida como Deus vê, não da maneira que o mundo diz, mas você passa a enxergar, seus olhos iluminados, você vê a vida como Deus vê. E aí no versículo 16 ele diz: o alongar da vida está na sua mão direita. Isso é tudo fruto que a sabedoria produz na vida daquele que possui. O alongar da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. A sabedoria de Deus nos proporciona vida longa, riquezas e a honra de sermos chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Amém? Essa é a honra que concede a cada um daquele que a tem. Versículo 17: os seus caminhos são os caminhos deliciosos, todas as suas veredas paz. Seus caminhos são estreitos, mas de luz e paz, e que nos conduz a delícias perpétuas. Isso ela produz nas nossas vidas. E no versículo 18 diz o seguinte: é árvore de vida para aqueles que alcançam, e felizes são todos
os que a retêm. Quem tem a sabedoria de Deus tem acesso à árvore da vida e descansa debaixo da sua sombra abençoadora. Amém, irmãos? Quem tem a sabedoria de Deus, né? E agora, voltando em Provérbios, ou mais para frente, Provérbio 8 novamente. Sabedoria de Deus falando novamente. 8, 17 a 19. Ela diz, sabedoria falando: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Você percebe aqui que a sabedoria de Deus, relaciona com os que o buscam. Porque a sabedoria de Deus aqui em Provérbios não é um conceito, é uma pessoa divina. A sabedoria de Deus aqui em Provérbios é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Emanuel, é a mesma pessoa que na sarça ardente disse para Moisés: eu sou o que sou, ou seja, eu sou tudo o que você precisa. Foi o que ele disse para Moisés, e disse para mim e para você: ele é tudo o que nós precisamos. Por isso, né, a sabedoria de Deus é mais preciosa do que o ouro. Glórias a Deus. E agora vamos falar sobre os valores da fé. Que a fé, como já disse, é um dos maiores tesouros da humanidade. Tá? E eu queria que você abrisse a Bíblia lá na carta de Pedro, 1 Pedro. Capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. A fé é um dos maiores tesouros da humanidade, porque se você olhar na história, o povo de Deus sempre foram perseguidos por causa da sua fé. Isso é desde o princípio, desde Abel, foi perseguido por causa da fé. Nos tempos de Jesus, depois que Jesus deixou os seus apóstolos, todos eles foram mortos, esquartejados, arrastados pela cidade, foi jogado em tacho de óleo quente. O único que morreu de morte natural foi o apóstolo João, todos por causa da sua fé. E se você vai olhando pela história, tantos outros foram tudo martirizados por causa da sua fé. John Hus, queimado vivo. Me fugiu o nome dele, outro que foi queimado vivo também, inclusive o fogo não matava eles, começaram a meter a espada e a água que saía do corpo desse água do corpo dele apagava o fogo. E você vê na época de Nero pegava os cristãos, primeiro ele queimou a cidade e culpou os cristãos, ele enrolava os cristãos em pano, jogava óleo em cima, tacava fogo vivo para iluminar as ruas de Roma, porque tudo era culpa dos cristãos, tudo por causa da sua fé. E ao longo de toda essa história, irmão, que você viu do cristianismo, dos homens e mulheres de Deus, a perseguição foram todos por causa da sua fé. Por isso a fé é mais preciosa do que o ouro. E hoje não é diferente. Se você observar espiritualmente, pode tudo. Quando se fala do cristianismo, tudo pode, toda religião pode, o cristianismo não. Todo lugar é assim, pode tudo, menos o cristianismo, por causa da nossa fé. E aí na carta de Pedro, aí, versículos 6 e 7, que você abriu aí, ó, ele diz, Pedro falando: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé,
mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo depurado pelo fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deus prova todos os seus, geralmente todos passam pela prova. Deus prova a nossa fé, e nossa fé é provada como se prova o ouro, como se purifica o ouro, é pelo fogo, tá? E pelo que, se necessário, nós temos que passar por várias provações para confirmar o valor da nossa fé, porque é mais preciosa do que o ouro. Até Abraão foi provado quando ele oferece Isaac lá, depois que ele oferece Isaac no altar, aí que Deus fala: agora sei que temes a Deus. Olha quanto ele já tinha passado. Jó, como Deus provou Jó. Satanás foi na presença de Deus e disse que Jó adorava a Deus porque Deus tinha dado muita riqueza. Deus falou: tira toda a riqueza dele. O diabo foi lá, tirou tudo, até seus 10 filhos matou, mas Jó permaneceu firme. Não saí do ventre da minha mãe, não tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não blasfemou contra Deus. Depois Satanás volta de novo na presença de Deus. Mas Jó está cheio de saúde. Deus falou: tira a saúde dele, só não lhe tira a vida. Encheu ele de chaga, se coçava com carro. A mulher chega, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele falou: você fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal. Não perdeu a sua fé, manteve firme a sua fé. Por isso a fé é mais preciosa do que o ouro, irmãos. Glórias a Deus. E Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e passará, nada vos será impossível. Essa é uma fé viva, irmão, alimentada pelo Deus vivo. Tá? Quando você toma uma posição dessa, Deus honra você. E nós temos que tomar essa posição, porque Deus prova para isso. Como nós lemos no fim do texto de Pedro, para que redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando você mantém firme a sua fé. E a fé é mais preciosa do que o ouro, porque Jesus disse: tudo é possível ao que crê. A fé é mais preciosa do que o ouro, por isso devemos cultivar a nossa fé. E vamos lá para Romanos agora, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo de ira, de condenação, mas mediante a fé fomos justificados pelo Deus, pelo juiz de toda a terra. Mediante a fé, todos nós que cremos em Cristo fomos justificados pelo juiz de toda a terra. Por isso não há mais condenação para aqueles que creem. Fala em Romanos 8, não há mais condenação. E o profeta Isaías, ele diz: o efeito da justiça será a paz. Quando nós fomos justificados, nós passamos a ter paz com Deus, com quem antes era inimigo. Isso mediante a fé. Voltando aí para Romanos capítulo 1, Romanos mesmo, capítulo 1. Versículo 16 e 17.
ouvir isso aqui. Versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, também o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Pois, como está escrito, o justo viverá pela fé. A única maneira da humanidade ser salva, ser transformada, é pela fé no Evangelho. É o único meio, não existe outro. E no versículo 17 aqui, está dizendo que o Evangelho, né, revela uma justiça, mas pela fé. Deus puniu o nosso pecado na morte de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus é o único antídoto para o pecado. E na sua ressurreição ele revelou a justiça, sua justiça, ao oferecer o perdão, oferecer a salvação, a justificação ao pecador que crê. Bem, irmãos? Porque o sangue de Jesus é o único antídoto. E Deus, em Jesus, puniu o nosso pecado, nos substituindo ali na cruz do Calvário. Por isso temos a graça da salvação pela fé. Em Romanos mesmo 4:3, versículo 4, capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura: Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Desde o princípio, irmãos, o homem só é justificado diante de Deus pela fé. Todos que foram justificados desde o princípio, desde Adão, todos que foram justificados, foram salvos diante de Deus, foram mediante a fé. Nunca foi pela lei, porque a lei não salva ninguém. A lei só mostra que nós merecemos o inferno, somos pecadores. Agora em Gálatas 3, 6 a 9. Gálatas 3, 6 a 9. Vamos ver também o que a fé produz nas nossas vidas, porque a fé é mais preciosa do que o ouro. Versículo 6 diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Em primeiro lugar, Abraão creu e a justiça foi acreditada na sua conta. Por causa disso, o pecador que crê em Cristo se torna filho de Abraão. A justiça é depositada na sua conta daquele que crê, o histórico de pecados fica limpo diante de Deus. De modo que os que crêem são abençoados com o crente Abraão. Por isso a fé é mais preciosa do que o ouro. Tudo que os filhos de Deus têm que fazer tem que ser pela fé. Até o nosso alimento que nós comemos tem que ser pela fé, como diz aqui em Romanos também. Entendeu? Se aquela algo não te condena, se você tem fé, não te come. Mas se tiver dúvida, não coma. É pela fé. Por isso que a fé é um dos maiores tesouros da humanidade. E não precisa abrir não, mas João 37, 38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Água de beber é o símbolo do Espírito Santo. Água para lavar é o símbolo da palavra, pois ele diz: vós já estáis limpo pela palavra.
E o que significa, irmão? Que o Espírito Santo sacia o nosso interior. E a palavra nos limpa para produzir mais frutos. Produzir frutos que jorrem para a vida eterna. É salvação. Por isso a fé é mais preciosa do que o ouro. Agora aí no livro de Efésios. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça de Deus, porém, mediante a fé, na obra que Jesus concluiu na cruz do Calvário. Ali ele nos substituiu. Por isso que a fé é mais preciosa do que o ouro. Agora vamos aí para o livro de Atos. Atos capítulo 16. Atos 16, 27 a 34. Diz o seguinte, versículo 27, Atos 16, 27. O carcereiro despertou do sono, vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz. Não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, dizendo: Paulo e Silas, depois trazendo para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos da sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa com todos os seus, manifestava a grande alegria por terem crido em Deus. Esse homem aqui ia cometer suicídio, mas pelo procedimento de dois homens que refletia Deus na sua vida, que esse carcereiro viu que eles eram homens de Deus, não tinha fugido e estava ali falando com eles. Aí esse homem, vendo que era homem de Deus, lhe fez uma pergunta: o que eu farei para ser salvo? Paulo lhe pregou o Evangelho, nos conduziu a Cristo, e pela fé, irmãos, todo aquele homem, toda a sua família foi salva, porque alguém que refletia a presença de Deus, que a presença de Deus estava nele, estava ali na presença desse homem. Esse homem viu Deus dele e perguntou como ele fazia para ser igual a eles. Pela fé, todos eles foram salvos. Por isso a importância da sabedoria de Deus ser refletida em nossas vidas. A sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo. As pessoas veem Jesus em nós, eles querem ter aquilo que nós temos. Tá? E esse é um testemunho que devemos dar, mais do que as próprias palavras, a própria vida. E porque a única coisa que condena o homem é não crer. E em Marcos 16, 16 diz:
Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê está condenado, será condenado. Por isso a importância de nós sermos verdadeiramente luz nesse mundo, porque foi com esse objetivo que Jesus nos alcançou. Assim foi com nossos irmãos do passado, que manteve a sua palavra pela fé e chegou até a mim e a você. E é o nosso dever hoje se proceder como eles, para que outros amanhã, depois no futuro, sigam a Cristo, vendo nossos exemplos. Nossos exemplos de fé. Porque também há outros tipos de fé, irmão. Quem vai na macumba tem fé na macumba. Quem é espírita tem fé no espiritismo. Quem é idólatra tem a fé na idolatria, nos ídolos. Mas Jesus disse: tem fé em Deus. Foi o que Jesus disse: tendes fé em Deus. Está lá em Marcos. E agora vamos lá para Hebreus capítulo 11, irmãos. Versículo 1 e 2. Ele diz, aqui o escritor aos Hebreus define a fé como um dos maiores tesouros da humanidade. Ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, pois pela fé das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E agora Hebreus 12, 1 e 2, 1 e 2 não, 1 a 3. Porque aqui, no 11, 1 e 2, os cristãos, todos nós cristãos, são chamados a viver pela fé. Entendeu? Não por aquilo que se vê, não por aquilo que o mundo fala, não daquilo que aparece, entendeu? Mas é pela fé no nosso Deus. E no versículo, no capítulo 12, 1 a 3, ele diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grandes nuvens de testemunha, desembaracemo-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Aqui, quando ele fala que essa nuvem de testemunhas são nossos irmãos do passado, que Deus testemunhou a respeito deles pela fé. Tá? Porque a verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante na palavra de Deus, apesar da circunstância que vivemos. Independente da circunstância que vivemos, nós temos que ter uma fé, uma obediência na palavra de Deus, confiando que aquilo que ele falou aqui é a realidade, para mim e para você, e temos que viver essa realidade. A fé é crer naquilo que ele diz, aqui na sua palavra. O mundo não entende a fé, né? Por isso eles odeiam aqueles que é da fé, porque a fé tem o mesmo valor do seu objeto, e o objeto da nossa fé é Deus, tem o mesmo valor. O objeto, a pessoa, seria melhor, ele tem o mesmo valor. A fé não é um sentimento, irmãos, que criamos. A fé é a resposta que damos
aquilo que Deus se revela na sua palavra. É a resposta que eu e você dá àquilo que Deus diz na sua palavra. Se ele falou assim, assim é, acabou. Entendeu? Isso que deve ser o nosso entendimento. A fé para o cristão é o que o alicerce é para uma casa. É o que mantém de pé. É o nosso alicerce. Se você não crê aqui, não está aqui, você não vai ficar de pé na presença de Deus. Por isso a fé é como o alicerce de uma casa. É o que nos mantém de pé. A fé do cristão é o meio que Deus usa para lhe dar confiança, segurança que as suas promessas para nós serão cumpridas. Tá? E essa nuvem de testemunha que vemos aqui em Hebreu, essa lista de homens e mulheres, como eu disse, Deus testemunhou deles. E Deus colocou aqui como um exemplo para nós. Deus deu testemunho da fé deles. Tudo está escrito aqui é porque Deus está dando testemunho da fé deles. E Ele quer dar a nossa também. Porque nós estamos lá no livro de Atos, a partir do capítulo 29 está sendo escrito. E vai falar de mim e de você. E como nós vamos ser testemunha nesse mundo. Se nós vamos obter o testemunho do próprio Deus da nossa favor. Como esses aqui tiveram. Toda essa lista aqui do capítulo 11 de Hebreus foi pessoas que tiveram testemunho do próprio Deus. E Ele quer ter o meu e o seu. Amém, irmãos? Glórias a Deus. A fé permite que a alma que crê tratar o futuro como presente e o invisível como visível. Como Abraão. No tempo dele, ele já via a cidade celestial. E nem chegou ainda, mas ele já via isso. Ele via lá na frente. E assim nós devemos ver também. A melhor maneira de nós crescermos na fé é andar com quem tem fé. A fé em Deus cresce à medida que temos comunhão com Ele. À medida que você vai conhecendo Deus aqui através da palavra, a sua oração, você vai criando, tendo intimidade com Deus, sua fé vai crescendo. Mas se você não se importa muito com a sabedoria de Deus, com a sua palavra, vai ser difícil. Mas à medida que você caminha aqui, ó, à luz da palavra de Deus, buscando entendimento, pedindo sabedoria, porque Deus não tem prato feito com Deus. Você tem que buscar. Você quer, você tem que buscar. Buscar, enxadei, bater abrir você usar. Pedir, dá-se usar. Entendeu? Essa é uma atitude nossa. Crescer, minha e sua. E Deus, Ele acrescenta à medida que vê ao seu coração, a posição do seu coração, para que você quer. Entendeu? À medida que você vê a motivação do seu coração, Ele vai acrescentando conforme a capacidade de cada um de nós. Para ser um testemunho. Conforme eu fui livro aqui dos talentos, um para um ele deu um, outro deu 2, outro deu 5. Mas todos que um que segundo o ciclo recebeu um produzisse um, já seria 100%, como os outros produziram. E assim é com nós, irmão. Ele dá conforme a nossa capacidade, a nossa motivação do coração com que estamos buscando, com que temos interesse nas coisas que são eternas. Que às vezes tem muito, por isso que diz que a fé é mais preciosa do que o ouro, porque tem gente que prefere, como já disse aqui, aquilo que é o material. Mas a fé é algo que leva você ao eterno. A fé te leva à eternidade com Deus. O materialismo não leva você a lugar nenhum. Pelo contrário, às vezes faz muita discórdia. Quando você vai, em vez de você deixar bênção, você deixa briga. Por isso, a melhor coisa para deixarmos de herança para nossos entes queridos, para nossos filhos, é a fé em Jesus Cristo. Essa é a maior herança que eu e você podemos deixar para a nossa descendência. Não material. Material é batalha e busca por você mesmo. Mas a gente sempre pensa, né? Que não quer que eles sofram como nós sofremos. Por isso que nunca aprende. Em vez de eles aprenderem, se torna um tropeço. Porque encontra tudo mastigado quando você lutou para ter. Por isso, a melhor herança que você pode, nós podemos deixar para nossos filhos é a fé em Jesus Cristo, é o exemplo da palavra de Deus. Essa é a maior herança, porque isso é um tesouro eterno, não é passageiro. E Enoque
andou com Deus. Enoque era um homem de fé. E ele viveu uns tempos de perversidade e crueldade no mundo. Mas ele manteve uma vida pura diante de Deus. Abel também era um homem de fé. Você vê como é que as coisas, nós temos que entender essas coisas. Porque Abel era um homem de fé, mas foi brutalmente assassinado. Enoque também era um homem de fé, mas Deus não deixou nem conhecer a morte. Por quê? Porque Deus tem planos diferentes para cada um daqueles que tem a neles. Nenhum de nós vamos receber igual. Tá? Então, às vezes você fala assim, por que para uns foi tanta aprovação? Jó não era um homem de Deus, colocou até sua reputação lá, mas isso ele vai me negar. E ele não negou. Deus, olha a confiança que Deus colocou em Jó. Será que ele pode colocar essa confiança em mim, você? Difícil, né? Um pensador anônimo assim definiu o poder da fé. Ele disse: a fé está morta para a dúvida, surda para o desânimo e cega para as impossibilidades. E Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E Paulo, você não precisa abrir não, Paulo em 1 Coríntios 13, ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. São essas três âncoras que sustentam o edifício espiritual da humanidade: a fé, a esperança e o amor. Essas são as três âncoras que nos sustentam na presença de Deus. Por isso, a fé na sabedoria de Deus é melhor que o ouro. Amém, irmãos? Para encerrar, que a sabedoria de Deus seja o ator da minha vida, da sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com o nosso Deus. Como Jó disse lá no livro de Jó, que o homem não conhece a sabedoria de Deus. O homem não sabe o valor. Que aprendamos também, irmãos, dar valor à sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo. Porque muitas vezes as pessoas não dão valor. Vê a sabedoria que Deus, vê Jesus Cristo como fosse um de nós. E não é. Ele é santo, ele é puro, ele é nosso Deus. Amém? Santo Deus, Deus de toda a terra. Eu quero aqui te louvar, te exaltar, Senhor. Eu quero aqui engrandecer o teu santo nome, Pai. Pela tua graça em nossas vidas, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Por essa palavra aqui nesta manhã que o Senhor falou com cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra, Senhor, que a tua palavra esteja imprimida na nossa mente, Deus. Fique imprimida aqui na nossa mente, escrita nas tábuas do nosso coração, Senhor. E na nossa boca, no nosso lábio, jamais falte a tua palavra, a palavra da verdade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Senhor. E que enche-nos do teu Espírito, Senhor. Seja conosco, Senhor, conforme o Senhor foi com Bezalel, Senhor. Encha-nos do teu Espírito de sabedoria e de habilidade, Senhor, para sermos verdadeiramente luz neste mundo de trevas, Senhor. Para ser verdadeiramente testemunho vivo do Senhor aqui na face da terra, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e nos dê sabedoria, Senhor, aleluia, para exercer através da fé, da tua palavra, Senhor, o ministério que o Senhor deu a cada um de nós, da reconciliação, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Lembre-te, Senhor, aleluia, que somos totalmente dependentes do teu Espírito, Senhor, para nos ensinar, nos instruir, Senhor, e nós clamamos, Senhor, queremos aprender de ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, Senhor. Que essa palavra que o Senhor nos deu aqui nesta manhã, Senhor, ô Senhor, fique impregnada no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, de quem é a sabedoria de Deus. Aleluia, e o poder da fé, o poder da fé na tua palavra, no teu feito, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, ó Pai. Não a parte de nós, Senhor. Ô Deus, a tua misericórdia, a tua bondade, Pai. Ô, e o teu perdão, porque somos homens e mulheres falhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, seja gracioso para conosco, Senhor. Não aparte de nós a graça da tua salvação. Em nome de Jesus, e que naquele dia, Senhor, no grande dia, cada um de nós sejamos achados
digno de estar em pé na presença do Filho do Homem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que teu nome seja engrandecido, seu nome seja exaltado, porque nós te exaltamos, Senhor. Nós somos teus filhos, pois o Senhor nos adotou como filhos, Senhor. Nós honramos o teu santo nome e dizemos que só o teu nome é santo, que só o Senhor é santo e que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Criador e que o Senhor nos fez dependente de ti e somos totalmente dependentes de ti. Nossos olhos estão fitos em ti, Senhor, para nos dar o pão de cada dia, Senhor. O pão espiritual e o pão físico, Pai. Porque o Senhor é a nossa porção na terra dos viventes, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que a graça do Senhor seja com a vida e a família de cada um dos meus irmãos que se faz presente aqui, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. E que a graça do Senhor seja sobre cada um dos nossos entes queridos que não conhece a Ti, Senhor. Faz de nós, cada um de nós, testemunho vivo do Senhor na vida deles, ó Deus, para que se volte para Ti, Senhor, e não permita que nenhum da nossa posteridade, Senhor, da nossa parentela, Senhor, se perca, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, reconhecendo que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Amém, amém. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, Senhor.